Fala pessoal, vamos lá, vamos fazer nosso diário de trade hoje, 21 de setembro. Né? Deixa eu dar aqui, ajeitar pra gente fazer. Cara, foi brabo, mas teve várias oportunidades, né? Vamos pegar aqui no índice. Pô, a tela aqui tá lenta. Vamos ver aqui no dia de hoje, olha, gapzão de alta, né? Foi legal a abertura, mas depois ele perde. E nesse momento que ele perde aqui, apareceu umas entradas espetaculares. Ó, todo isso aqui foi o momento que a gente estava em sala ao vivo e a gente vai narrando e já vai pontuando, vai marcando, né? Então nota que aqui ele perde, né? Ele faz o toque aqui dos 110.800 e já deixa um padrão de reversão. Então ele faz uma máxima do dia ali e já começa a perder, né? Até o ponto de entrada que a gente fez foi nessa região aqui, buscando a regressão à média. Era 9h10, tinha dado 10 minutinhos de mercado, já estava aparecendo um alvoroço aqui, né, de coisas. Marcamos a mínima do dia e ele chega a perder a 50 nessa confirmaçãozinha que ele faz aqui. Até deixei aqui uma seta fazendo essa marcação. E olha só, né, o mercado aqui ele corre, chega a correr 750 pontos nesse período aqui até as 10. Né? Então ele fica bem longe das 50. Longe das 50 não há o que fazer. Então nessa consolidação aqui foi feita a realização. Né? Não tinha mais o que fazer. O que acontece? Ele continua perdendo, só que nessa segunda etapa do trade tinha duas situações. Ou ele fez uma espécie de power breakout, porque ele fica de lado e aí próximo à média ele volta a cair. Mas ele cai um pouco longe da média, então não fizemos o retrade. Conduzimos o trade até essa região, ele fica consolidado, ficou ali por volta de 20 minutos aqui nessa região de preço e depois volta a cair. Tá? Então não entramos, fizemos algumas marcações aqui de acompanhamento do trade. Depois olha que interessante que ele faz, o toque da 50. Né? Aí sim é um movimento que a gente gosta muito. Inclusive um padrão muito forte para o dólar. Tá? Ele faz o toque da 50, perde a 50, confirma aqui nessa região, ó, dá 340 pontos. Né? Depois aqui ele fez uma sequência de trades que acabou dando bastante violinada, que era essa aqui, que ele faz o toque das 50, perde, e aí ele perde aqui em torno de 60, 70 pontos e já voltava de uma vez, né? Entrada, voltava de uma vez, né? Então aqui ele deu uma sequência aqui de 2 stops e bastante 0 a 0. Deu, se não me engano, 4 trades 0 a 0. Deixa eu olhar aqui na minha anotação. Deu 4 trades de 0 a 0. Vou explicar o porquê. A gente tem uma configuração da boleta, que é quando faz a entrada, e aí ele tem essa volatilidade muito alta, e por não trabalhamos com o gráfico temporal, a gente usa o atemporal, por faixa de preço. Então quando ele dá uma avançada bem rápida, a gente faz uma realização ou já faz a proteção do trade. Então no primeiro momento a gente quer proteger o trade, depois a gente busca a realização e depois o alvo final, uma parcial e depois a realização do trade. Então aqui a gente fez as entradas, aqueles que proporcionaram a proteção foi feito no 0 a 0, mas acabou dando 2 stops devido à regressão à média ter sido muito rápida. Então na sequência depois a gente fez essa marcação de topo, ele não consegue romper, volta, perde, e aí a gente já tinha essa marcação de fundo aqui, tá vendo? Então esse trade aqui acabou sendo um trade que foi conduzido da linha branca, que é a linha do preço de ontem, do fechamento de ontem, em torno aqui de 150 pontos, né? E aí ficou com isso. Por quê? Porque ele volta aqui nessa região e ela já era uma região de suporte. Então, devido a esse formato, a gente acaba realizando nessa região mesmo. Depois ele vai, toca 50 de novo, faz outra queda, aí ele faz uma regressão bem rápida nesse ponto aqui, né? 2 minutinhos ele já estava de volta lá na 50. Aí sim também deu um tradezinho na subida, né? Tinha até uma marcação aqui no rompimento dessa vela positiva, olha aí, né? Subiu 560 pontos.
Eu fiz uma realização de 300 pontos nesse trade aqui, tá? Eu entrei um pouquinho depois das 50, entrei um pouquinho acima, 300 pontinhos garantido, tá? Ótimo, foi ótimo, foi ótimo. E aí ele fica aqui zigue-zagueando, esperando a média de 50 chegar. Então olha aí, ele chega, média de 50 chega, aí já deu o mercado americano, a gente esperou o mercado americano, né? E aí olha só, ele faz o toque lá no 260, no 110, 260, deixa a vela de rejeição. Essa vela de rejeição ela tem um padrão, né? Pode ver nas pontas de Henki Nash, ele sempre vai estar dando a sensação de enforcado, de um martelo, né? Então ele perde essa tendência do movimento com esse padrão de reversão. Olha só que interessante, ele perdeu aqui na perca das 50 era o ponto de entrada, tá bom? Só que aí eu acabei não fazendo esse trade, dei bobeira, eu tava de atenção no dólar, né? Acabei não fazendo esse trade. Depois eu fiz uma marcação aqui com essa região aqui que ficou bem amarrada aqui na linha de fechamento, na 109,730, e a média de 50 começa a ficar flat. Quando ela fica assim, ó, retinha, não é legal. Veja o MACD como que ele fica feio, tá? Já era 11h30 e aí a gente ficou ali aguardando uma oportunidade. O que aconteceu? A gente tentou fazer esse trade aqui, padrão de one shoulder, né? Lembra que eu sempre falo? One shoulder é um ombro, cabeça, ombro de um ombro só, né? Ou você pode chamar de topo duplo, e principalmente quando o topo ele é mais baixo que o topo anterior. Olha isso, aonde que é o ponto de entrada, né? A entrada é na perca desse pavio aqui, ó. Então, aqui era o ponto de entrada, olha que interessante. Ele chega da entrada, né? Perdão, perdi ele aqui. Aqui, ó. Ele chega a dar a entrada. Deixa ele aparecer aqui de novo. Aqui. Fez aqui, pum, gatilho acionado, trade, e aí ele dá um movimentozinho, tá? Não chega a ser um trade lindo, né? Mas ele chega a dar um movimentozinho, chega a deixar uma pontuação na mesa aqui de 300 pontos e já reverte, faz a reversão, vai lá no toque das 50 de novo. Esse horário aqui já era o horário que a gente estava parando para almoçar, tá? Então já não tinha muito interesse de ficar olhando o mercado aqui, né? E aí, olha o que acontece. Voltando aqui um pouco a tela, olha o que acontece. A gente sai para almoçar, né? Ele sobe um pouquinho aqui nas 50. Deixa eu fazer uma marcação aqui, ó. Ele sobe um pouquinho, aí ele volta para aqui. Aí aqui, ó, nesse ponto. Ah, pô, tá chato demais. Vamos almoçar, vai, vamos almoçar. Beleza. Hora que foi. Não vi isso aqui acontecendo, era 12h30 aqui, tá vendo? Ó, 12h28. A vela seguinte aqui, 12h29. Olha a pancada que deu. Olha a pancada que deu, né? Andou nada, 1.200 pontos. É dor de corno, né? Fazer o quê? Não tem problema. E aí ele fica ali enrolado depois na média de 50, né? Aí a hora que eu voltei aqui, eu fiz algumas marcações, mas acabei não entrando mais no trade na parte da tarde. Só serviu para estudo mesmo, acompanhamento dos nossos estudos sobre o método, né? Validado, olha só para você ver, eu adoro muito, né? Quando ele sobe, se afasta das 50 e cai de uma vez, ele deixa bons trades de 400 pontos, 300 pontos acima, isso é muito bom. Aí ele finaliza o dia aqui no 110, 250, 260, né? Deixa eu pôr aqui é isso mesmo, ó, né? Uma mínima fechamento 258, 110, 258 foi esse fechamento. Então, foi um dia de boas oportunidades, mas a melhor oportunidade a gente não aproveitou porque estava almoçando. Tranquilo, vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Dólar tá num padrão muito legal. Quero compartilhar com vocês. Hoje fiz várias marcações. Isso aqui, ó. Henki Nash, 7 rencos. Olha esse detalhe aqui, tá? Isso daqui é gap. Ó, isso aqui é gap. Abertura de gap em baixa, tá? Ele deixa esse martelão, a gente brinca muito, martelão do Thor aqui apareceu, linha de 5.309, essa marcação aqui de variação. O que é essa marcação? É 0,5% abaixo do preço de fechamento de ontem, tá?
Então ele rejeita, ele abre em queda de baixa, mas ali mesmo já entra a força compradora. Olha só para você ver, nesse ponto, se você ficar sempre observando esse tipo de padrão, é os padrões de reversão do dólar. É uma regra? Lógico que não, você tem que analisar o contexto. Está longe das 50? É um ponto interessante de compra aqui, porque já entrou a força compradora. Ó. Até ele fazer o próximo martelo, lá na média foram 23 pontos. Tá? Depois ele toca a média e deixa o mesmo padrão, né? Olha aqui embaixo, 17 pontos. Aí ele deixa o mesmo padrão, você pega esse mesmo padrão voltando na média, mais 7 pontos. E depois ele fica fraco porque a média fica reta, a média fica flat. Aí não tem grandes interesses, né? Ele tem ele entra dentro desse range aqui, fica muito tempo, ele ficou muito tempo dentro desse retângulo, esse range sem interesse. Aí ele deixa um padrãozinho aqui de novo na região de 5.309, confirmando quantas vezes esse movimento, ó, 1, 2, 3 na mesma linha, tá? Deixou aqui, olha só qual foi a máxima do movimento aqui após 16 pontos, ele acaba entregando, né? Mesmo a média estando flat ali, sem interesse. Depois ele deixa aqui a mesma velinha no formato, só que na cor cinza, na cor quase preta, né? Que é sem tendência. Mas ele deixa um topo e um topo mais baixo, perdendo a 50, ó, entradinha curta de 10 pontos. Depois, o que ele deixa? Martelão, dessa vez não é igual aos outros, vermelhão. Deixou um martelão preto de reversão também, mas sem tendência aqui. A entrada ideal seria acima das 50, né? Acima das 50, ó, 20 pontos. Então a gente ficou monitorando isso daqui o tempo todo. Isso daqui até foi um trade, né? Nesse pedaço aqui das 11 horas, o índice estava bem triste, bem chato. E olha só, topo duplo, topo mais baixo que o outro, ou one shoulder, né? Um ombro, cabeça, ombro de um ombro só. Toca na 50, depois ele perde. Nesse trade aqui, foi bem interessante, porque também foi o trade que a gente foi almoçar. Olha só, ele fura 50, volta na 50 e perde. No que ele perde, ele já começa a querer dar uma boa tendência, principalmente aqui pelo padrão do MACD. Então aqui o padrão do MACD fala pra gente nesse momento o que? Se existe alguma intenção, essa intenção é de venda, precisa de uma confirmação. A confirmação poderia ser o que? Entrar nessa vela seguinte, no rompimento dela. O que eu tinha de informação? Estou abaixo das 50, tem um padrãozinho de reversão acontecendo, meu stop vai ficar acima da linha do preço de fechamento, acima das 50 e acima da média de tendência. Olha que maravilha, ele cai aqui, até nesse ponto aqui que a gente está vendo na tela, 25 pontos. Só que não é só isso que ele cai, olha o que acontece. Ele perde até na linha de variação de baixo, né, 1% abaixo. Então nessa linha aqui foi a verdadeira dor de corno, né? Porque aqui ó, deu 43 pontos até as 3 horas da tarde. Então do horário que a gente estava almoçando até 3 horas da tarde, deu o trade de ouro. Trade de ouro, né? Isso aqui foi um tradeaço, meu Deus do céu, cara. Loucura, né? Eu até comentei na sala, provavelmente nesse ponto aqui, que o preço fica muito longe da média de tendência, provavelmente, né, sairia na vela preta aqui, porque estava indicando uma reversão à média, ou no mínimo traria o stop para essa região aqui, ó. Tá? Na condução do trade poderia trazer aqui tranquilamente o stop nessa região aqui, ó, que é o movimento reto, o movimento flat da média de tendência anterior. Olha que legal. Também não teria pegado, né? Teria protegido aqui uma boa entrada de 20 pontos, estaria com 20 pontos protegidos e tentando buscar mais 20 pontos abaixo. E deu certo, tá? Então, mas esse trade aqui, infelizmente, nós não pegamos. Dólar acaba por fechar ali no 5.278 no dia de hoje, né? Mas o dólar na parte do almoço para tarde deu um baita trade, né? Os trades anteriores na parte da manhã foram trades sofridos, né? Trade de 10 pontos, 15 pontos. Mas esse trade aqui de 40 foi lindo, foi espetacular. Realmente, você pode ver pelo MACD que até esse horário desse trade, ó, o MACD como ficou feio, né? Ele fica o tempo todo aqui, ó, feião,
movimento bem sem tendência, porque a média estava assim, a média estava flat. Mas aí quando ela abre de fato, é 40 pontos ali, lindo, lindo, lindo. Tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, amanhã, dia 22, a gente tem um novo dia, bastante atenção, né? Quarta-feira, bastante coisa acontecendo. Mas vamos operar o gráfico. É o que o nosso cenário, é o que o nosso método dá pra gente. E a gente tenta tirar melhor proveito dentro desse cenário que a gente trabalha, né? Então, se você viu aqui, tá todo vermelho é venda, tá azul é compra. Não tem muito o que você ficar questionando para onde vai, né? A questão é você afinar e pegar as melhores entradas com os menores stops, tá certo? Abração, até a próxima.